Deus abençoe, boa noite a todos. Estamos aqui diretamente do YouTube, Instagram, Eventos Canção Nova. Aqui quem fala é o Padre Francisco Amaral. Alguns aqui eu sei que já me conhecem no meu canal no YouTube, dos Eventos da Canção Nova. Eu sou escritor de livros marianos pela editora Canção Nova. Já escrevi 5 livros e nós estamos nessa caminhada na noite de hoje, nos preparando para esse grande evento que nós vamos ter na Canção Nova daqui a um pouquinho mais de 10 dias, que é o nosso Consagra-te. Consagra-te à Virgem Maria. O nosso primeiro Consagra-te a nível nacional. E nós estamos nos preparando para esse grande momento em que muitos vão fazer a sua consagração à Nossa Senhora, muitos vão renovar a sua consagração à Nossa Senhora, e nós queremos nos preparar para isso. Muitos que talvez ainda não conheçam a consagração, mas vão nesses dias começar uma preparação para talvez se consagrarem daqui a pouco, e para isso nós vamos unir forças, como nós fazemos desde o começo. Eu quero saudar todos vocês que estão aí nos acompanhando no YouTube, no Instagram, e eu preciso saber, em primeiro lugar, como que está para vocês aí. A imagem, a voz, o volume. Vão colocando aí no chat como que está para vocês, tá bom? E eu quero saber também a cidade de onde cada um está falando. Coloca aí a sua cidade, o seu estado, para nós estarmos juntos na noite de hoje. Nós teremos aqui 2 grandes amigos que já há algum tempo eu conheço e tenho a alegria de conviver nessa caminhada de divulgação da consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, que é o padre Gesu, missionário monfortino, e também a minha amiga Mara Maria, da comunidade Discípulos da Mãe de Deus. Eles já estão aí aparecendo na tela. Sua bênção, Padre Gesu, e Deus abençoe Mara Maria. Que alegria estarmos juntos na noite de hoje. Eu quero deixar aqui, apresentei eles já brevemente, quero deixar que eles mesmos possam saudar vocês e se apresentar para quem ainda não conhece. Boa noite, Padre Gesu, sua bênção. Boa noite, Padre Francisco Amaral, boa noite, Mara Maria, boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos estão acompanhando por redes sociais. É uma alegria. Esta noite foi preparado por Deus, por Nossa Mãe Santíssima Virgem Maria. Eu sou Padre Gesu dos, missionário monfortino. Sou natural, sou indiano, tenho 5 anos no Brasil. Atualmente estou no município chamado João Monlevade. João Monlevade pertence à diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, mais ou menos 100 quilômetros de capital aqui de Belo Horizonte. Atualmente estou na paróquia também, paróquia dedicada a São Luís Maria Grignion de Montfort. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, também partilhar dessa nossa espiritualidade, uma herança espiritual que São Luís nos deixa, e esperamos nessa noite possamos também partilhar com muita alegria essa riqueza espiritual, e uma alegria muito grande. Então, para mim também agora no Brasil, eu sou responsável a divulgar a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Também sou coordenador aqui na América Latina, coordenando toda a espiritualidade monfortina, especialmente a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Bem, no decorrer dessa live, vamos partilhando também nossa missão e nossas aprendizagens. E muito obrigado, sejam todos bem-vindos para esta noite mariana. Amém. Eu quero compartilhar também, Padre, a alegria de ter o senhor aqui. A gente se conheceu há 2, 3 anos atrás, num acampamento mariano na Canção Nova, que a gente pregou juntos, né? A gente deu um curso de consagração para algumas pessoas, num grupo um pouco mais restrito, e depois o acampamento mariano. E eu quero dizer a minha alegria, Padre, eu já conheço a consagração há quase 25 anos, quando eu me consagrei. Desde então eu divulgo a consagração,
mas eu nunca tinha tido assim oportunidade, antes de conhecer o senhor, né, de conhecer e conviver com um missionário monfortino. Para quem não sabe, essa consagração que a gente está falando aqui, que é a consagração que São João Paulo II fez, né? Por causa dessa consagração, ele assumiu o lema Totus Tus, que significa todo teu, todo de Maria. Essa consagração foi ensinada nesse livrinho aqui, que era o livro de cabeceira do Papa São João Paulo II, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que nos ensina a fazer essa consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, que a gente vai falar nessa noite aqui. E como foi bom para mim, padre, conhecer o senhor, em que, mesmo já conhecendo a consagração há 25 anos, eu tenho aprendido coisas novas com o senhor, viu? Aliás, um missionário monfortino que tem esse carisma, né, na congregação que o senhor participa, de São Luís, ele que foi o fundador dessa congregação, né? Então, que bom ter um padre especialista na consagração no meio de nós. Obrigado por estar conosco nessa noite, Padre Jesus. Obrigado, Padre Francisco. É uma alegria de... Não esperava que essa live nós íamos se encontrar. Não? Já passaram 2 anos, 3 anos, mas aquele momento senti verdadeiramente um momento que Deus abriu as portas, né? Então esperamos juntos nessa noite também ajudar a tantos corações para conhecer verdadeiramente essa consagração. E tantos fazem, tantos querem também, a partir dessa live, possa animar a fazer essa consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Gente, o Padre Jesus é indiano. Algumas pessoas têm a dificuldade de pronunciar o nome dele. Hoje que eu aprendi 100%, eu já falei Padre Jesus, Padre Rezo, Padre Jesus, assim que se pronuncia. Não tem gente que te chama de Padre Jesus, não? Aqui não, mas como eu estive lá no Peru, como estudante lá na teologia, muitos me chamavam lá Jesus. E aqui é mais fácil, né? Português não complica, Jesus é mais fácil. Tá certo. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Mara Maria, querida, que bom te ver, o amor que você transmite com esse sorriso. Eu posso dizer que eu já estou vivendo momentos proféticos. Afinal de contas, São Luís vai dizer que nós vamos estar no meio dos clérigos. Eu estou com vocês dois aqui. Então, é uma grata satisfação, enquanto leigos, também podermos contribuir, podermos fazer, né, pela nossa igreja. Mara Maria teve a graça de um chamado à fundação, a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. E nosso carisma é justamente fazer com que as pessoas possam crescer nesse amor a Jesus, nesse amor à Santíssima Virgem, vivendo a consagração. Então, é uma grata satisfação estarmos à beira de um consagrante nacional, onde vamos trocar, onde vamos estar unidos cada vez mais para fazer aquilo que Deus quer, que sua mãe seja mais conhecida e mais amada. Mara, fala para nós da comunidade Discípulos da Mãe de Deus. Você é fundadora e um dos carismas, ou o carisma da comunidade, é propagar a consagração total a Nossa Senhora, é isso? Isso, veja só. Existem comunidades, institutos, que são chamados de uma pessoa ou outra. No nosso caso, são 2 fundadores, César e Mara, meu esposo. E aí a gente foi percebendo que aquilo que estava no nosso coração tinha que ser permeado, repassado para tantas outras pessoas. Então, quando chega nesse entendimento que mais pessoas precisam receber uma mensagem, é sempre interessante termos cuidado se a igreja está aprovando. Então, aí a gente vai se apresentar à igreja, vai conversar com o seu bispo, né, dizendo aquilo que é o nosso caráter, aquele nosso desejo. Por quê? Porque as pessoas precisam caminhar na igreja, e enquanto comunidade somos igreja, temos que estar no centro, mas precisamos estar nas bênçãos de Deus. Então, a partir desse momento que a gente vai se colocando como instituição, que vamos vivenciando aquele carisma, né, vamos propagando mais e mais. Agora, uma coisa interessante, muitas comunidades têm a consagração como um apostolado. É isso que vai levar, é essa forma do evangelho que vai fazer acontecer. Nós temos no próprio carisma fazer a Santíssima Virgem mais conhecida e amada na vivência da consagração. Então, nossa forma de viver é atuando a consagração. É vivendo, fazendo essa bela experiência de estarmos enquanto consagrados.
E aí, como a comunidade formativa, também nós nos dedicamos a instruir as pessoas a ter um maior entendimento do que a consagração, digamos, vocês padres, né, que tiveram teologia, filosofia, outras coisas, a doutrina ela é importante, mas nem fácil, nem sempre ela é fácil. Então, a gente busca também, através dos nossos livros, através dos nossos cursos, fazer com que as pessoas tenham um melhor entendimento do que essa consagração. Existe aquele ditado, Maria vai com as outras? Não. Nós precisamos dar passos, fixos, olhando a Santíssima Virgem, mas ter um entendimento do que é que a igreja nos orienta, o que é que a igreja vai nos pautar. E como é salutar, padre, saber que esse caminho feito por Monfort é um caminho estruturado, é um caminho seguro, é um caminho rápido. Quantos e quantos padres atestam, papas atestam essa consagração? Então é um feliz caminho. É um feliz caminho. Feliz carisma que você é portadora para nós, viu, Mara Maria? Pois é. Gente, vamos fazer uma oração consagrando essa noite a Virgem Maria? Eu e o Padre Jesu vamos abençoar vocês e abençoar essa live para que Nossa Senhora nos proteja de todo mal e que nessa noite aqui possa começar a acontecer de forma nova o triunfo do coração imaculado dela no Brasil. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Padre Jesu, já que o senhor é um missionário monfortino, presença de São Luís Maria Grimond de Montfort no meio de nós, ministra uma bênção sobre nós agora, sobre as casas, sobre a internet, os computadores, para que tudo transcorra na vontade de Deus. Então, aqui, tenho aqui a imagem da Associação Maria Rainha dos Corações. A Associação Maria Rainha dos Corações é onde reúne todos os consagrados. Então, eu quero invocar essa imagem também esta noite, que pela intercessão de São Luís Maria de Montfort, essa bênção possa cair sobre cada um presente aqui, sobre sua casa, sobre seu coração, para que essa live possa ser um momento oportuno para nos receber muitas graças, bênçãos na vida e na família de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bênção de Deus, que Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre, de modo especial, nesta live, nesta noite. Amém. Gente, olha só, vão dando like nessa live, vão pegando esse link, mandando para todos os grupos de WhatsApp. Eu sei que tem muita gente aí da fraternidade, discípulos da Mãe de Deus. Peguem o link, mandem nos grupos, nos chats de WhatsApp. Eu sei que tem muita gente aqui, né, que chegou pelo Padre Jesu. Peguem o link, mandem para os grupos de WhatsApp do apostolado dele. Eu já mandei para todos os meus grupos. Quanto mais a gente divulgar esse link, essa live, e dar o like também, mais o YouTube vai distribuir para as pessoas, para que muita gente possa hoje, se ainda não conhece, conhecer essa consagração que vai mudar a vida de muita gente, como um dia mudou a nossa, né? Então, joga o link, todos os grupos, divulga aí, dá o seu like, e eu quero ver no chat aí, ó, quem quer se consagrar, quem já é consagrado, escreve Totus Tus. Lembra o que é Totus Tus? Todo teu, todo de Maria. É o lema de São João Paulo II, né? Que viveu e testemunhou tão bem essa consagração. Eu quero ver os consagrados aí no chat. Cadê o Totus Tus? Escreve para nós. Eu quero ver o Brasil clamando Totus Tus. É isso que nós queremos nesse Consagra, dia da Canção Nova, daqui a 10 dias. Padre Jesu, eu quero começar te perguntando uma coisa. Tem muita gente que está entrando aqui no chat e que talvez, caindo de paraquedas, não conheça ainda o que é essa consagração que nós estamos falando aqui. Fala para nós, padre, que consagração é essa? É uma consagração aprovada pela igreja mesmo?
É uma invenção de pessoa? É uma seita escondida dentro da igreja? Que negócio é esse? Fala para nós. Bem, começamos com direito, não, com essa pergunta. Afinal, o que é consagração? E a consagração, para bem assim, nas palavras simples para entender, para São Luís Maria de Montfort, a consagração é uma entrega total de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Ele chama essa prática ou essa devoção como uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Então, se nós abrimos no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, número 120, ele fala o que é. Então, ele diz, a consagração perfeita a Jesus Cristo nada é mais do que uma perfeita e total consagração de si mesmo a Maria, ou em outras palavras, é uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Então, de repente, podemos ir pensando, o que tem que ver consagração com batismo? E a palavra consagração, não vou dedicar muito tempo para não falar da consagração. Consagração é uma entrega. Todo batizado é consagrado. Então, todo batizado é consagrado. Não há consagração. Se alguém falasse outra consagração, então estamos inventando outra coisa. Não existe consagração fora do batismo. No batismo, todos nós fomos consagrados. No momento, o ministro ordenado nos ungiu, consagrado óleo, já fomos ungidos, consagrados, ou seja, fomos separados para Deus. E o que São Luís inventou com essa consagração perfeita? Porque ele usa a palavra perfeita. Aí vem um pouco não, importante a gente entrar no mundo do Montfort. Lá no século, da final do século XVII, no início do século XVIII. Pela história, nós conhecemos França, era um dos países que nos doou tantos santos e santas. Quantos santos e santas França nos doou. Mas vemos hoje como esta situação, especialmente o ano passado, tudo que aconteceu, cada vez mais a França, o país com maior católicos hoje está em Europa, é uma miséria, é uma tristeza ver. Imagine os santos começando, São Luís, São Vicente de Paulo, São João Maria Vianney, Santa Teresinha, Santa Catarina, assim podemos ir falando uma quantidade de santos. Como está a situação, a realidade hoje? Então, parecerá que a situação do tempo de Montfort hoje não é outra. E São Luís, como um sacerdote de Cristo, sacerdote preocupado pela salvação das almas, viu uma França em miséria naquela época. Então, ele preocupou que eu, como sacerdote, o que eu posso fazer para salvar as almas? Então, ele viu os católicos, os batizados, vivendo como não existisse, não tivesse recebido o sacramento de batismo. Então, o que ele vai fazer? Claro, não? Um pouco é importante com essa história de Montfort, porque não podemos compreender a consagração sem entender a vida, a vocação, a missão de Montfort. Não vou deixar falar muito da história. Então, São Luís, aos 27 anos, foi ordenado sacerdote. Depois de 5 anos, ele viveu uma luta para saber qual é a minha vocação, porque ele estava ajudando como capelão num hospital Poete, ajudando os pobres, e estava fazendo muito bem o trabalho, mas o coração dele não estava bem, porque ele via uma miséria, tantos cristãos batizados vivendo em uma miséria, não vivendo na graça. Então ele decidiu, então eu tenho que fazer algo. Então ele queria ser missionário fora do país, ele queria ir longe de França. Mas ao final ele foi à França, imagine, de Paris até Roma, foi caminhando,
teve audiência com o Papa Clemente XI no dia 6 de junho do ano 1706. Ele expressa todo o desejo. E o Papa Clemente XI, escutando todo o desejo de Montfort, um jovem sacerdote, e o Papa disse, não precisa ir longe, retorna ao seu país, vai para a França, mas seja obediente aos bispos. E aí ele recebeu uma bênção especial, uma bênção apostólica, e Papa envia com um título. Ele foi como apenas um sacerdote simples Montfort. Ele retorna com um título, com bênção apostólica. A partir de agora será chamado missionário apostólico. Vai onde você quer. Vá de paróquia a paróquia, diocese a diocese, mas seja sempre obediente. No retorno, ele vai viver apenas 10 anos. O que ele fazia? Ia paróquia a paróquia pregando, sempre no sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, convidava pessoas para renovar as promessas e do voto do Santo Batismo. E sempre ele fazia através de uma semana de pregação, uma semana de preparação, e no sábado vivia essa renovação da promessa. E ele sempre fazia essa comparação, batismo e a consagração. Então, como no dia do batismo, a maioria não tinha noção, porque a maioria de nós fomos batizados quando ainda crianças, e não tínhamos esse conhecimento, e agora com essa pregação, ele convidava a pessoa a ir até a seu batismo, saber o que aconteceu no dia do batismo, que nós recebemos. Então fazia todo, não? Nós fomos consagrados, nós recebemos a dignidade de ser filho de Deus, nós tornamos templo do Espírito Santo, nós tornamos filhas da Santa Mãe Igreja. Então ajudava e sempre convidava. Agora, como adultos, cada um faça sua consagração, como renovando o seu santo batismo. E por isso São Luís dizia, não, a consagração não é outra coisa, senão é uma renovação do santo batismo. E agora ainda São Luís diz, essa consagração é perfeita e total, porque nessa consagração agora nos entregamos totalmente, sem reserva, como entregamos nosso corpo, alma, bens interiores e exteriores, méritos, virtudes, boas obras, nosso passado, presente e futuro. Ou seja, numa só palavra, todos tus. Todo teu. São Luís, no número 233, ele diz essas palavras: por Maria, vossa Santa Mãe, eu sou todo vós. E tudo que tenho vos pertence ao meu amável Jesus. Ou seja, nessa consagração, eu, sendo jovem, adulto, tomando consciência de tudo o que significa o Santo Batismo, sem reservar nada, eu dou tudo. Tudo é tudo, sem reservar nada. Então, por isso, todos tus, todo teu. Por isso, São Luís diz, essa consagração é perfeita. Porque no dia do batismo, eu era criança, de repente adultos, a gente não tinha noção do que era. E agora eu sei o que significa ser batizado, eu sei o que significa ser filho de Deus, eu sei o que significa ser templo do Espírito Santo, eu sei o que significa ser filho da Santa Mãe Igreja, eu sou irmão. E nessa consciência, eu me entrego totalmente a Jesus pelas mãos de Maria. Ó, gente, é esse Muito livro, bom, né? O Tratado da Verdadeira Devoção, que tem várias edições. Eu estou na minha mão aqui com essa edição da Cleofas, do professor Felipe Aquino, que, ao meu ver, é a que eu gosto mais, porque tem a tradução direta do francês, né? Mas o que eu me consagrei... Padre Francisco. Esse assunto faz parte da história de muitas pessoas, né, padre? Isso. Então tem, assim, várias traduções, várias editoras, mas é fundamental que você, que quer se consagrar, leia o Tratado da Verdadeira Devoção. Porque vamos entender assim, gente, a igreja, ela tem vários métodos de consagração à Nossa Senhora. A Virgem Maria é a mesma, mas existem vários métodos.
Esse aqui é um método próprio, que São João Paulo II viveu, isso provou que esse método dá certo, e São Luís Maria Monfort escreveu esse método para nos ajudar a viver essa consagração, que não é pela metade, é uma consagração total. Então, assim, ó, não sei se vocês concordam comigo, mas eu sempre falo uma coisa: não se consagrem sem ler o Tratado da Verdadeira Devoção, porque senão você não vai entender aquilo que você está fazendo e você pode estar perdendo um tesouro que você poderia estar aproveitando, tá? Então, primeiro, leia o tratado, entenda o tratado, depois você se consagra. Por isso que nós queremos, nesse congresso Consagra-te na Canção Nova, lá muitos já vão se consagrar, mas muitos também vão ficar conhecendo a consagração. Muitos nessa noite estão conhecendo a consagração hoje. Que bom! Vamos começar uma caminhada para formar esse exército de Nossa Senhora. Eu quero me comunicar com quem está aí no chat. Eu quero saber assim, ó, quem já é consagrado, tá? Quem vai renovar a consagração nesse ano e quem está conhecendo agora a consagração. Coloca aí no chat. Nós queremos conhecer vocês também, porque a gente quer caminhar junto para formar esse exército. Ó, não perca aí, ó, a mensagem do evento da Canção Nova. Do dia 20 ao 22 de fevereiro, na Canção Nova, a gente vai estar junto falando dessa consagração. Você pode participar junto com a gente, vem participar, vá para Cachoeira Paulista. Eu sei que tem muita gente que mora ali nas redondezas, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Se você vem de longe também, nós queremos receber a sua caravana. Mas muitos também podem acompanhar pela televisão, pela TV Canção Nova, pelas mídias sociais. Olha, Padre Rezo e Jesu e Mara Maria, não sei quanto a vocês, mas eu vejo esse congresso de Deus, esse congresso, né, Consagra-te, uma resposta de Deus para a minha história também, sabe? É uma coisa que a gente vive e propaga já há muitos anos, e agora um Consagra-te nacional na Canção Nova. Eu estou muito feliz com isso. E eu acredito que vocês dois também, né? Mara Maria. Exatamente. Eu quero saber o seguinte, né? Como que começou? Eu sei que você já consagra, né, já divulga a consagração há 20 anos na comunidade Discípulos da Mãe de Deus, Fraternidade, né, Discípulos da Mãe de Deus, e vocês têm um evento chamado Consagra-te, que já foi repetido, vamos dizer assim, muitas vezes, formando novos consagrados, formando novas turmas de consagração, e que já acontece há 20 anos, agora vai ser o nacional, mas já acontece há 20 anos a nível mais local, né? Conta para nós essa história, como é que começou o Consagra-te? Veja só, Nosso Senhor, ele chega e diz assim, segue-me, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos que fazer com que as pessoas seguissem Jesus, mas a gente não pode usar segue, a gente tem que usar um outro imperativo. Então, nós entendemos que o Consagra-te é seguir a Jesus, buscar essa experiência, ter essa vivência. É um imperativo, mas não é uma ordem, porque a consagração é uma resposta de amor, é um sim que nós damos a Jesus, mas na docilidade, no encanto. Não é uma mágica, não é um pilim-pim-pim. Mas, ao mesmo tempo, quando nós entendemos o consagre-te, alguém pode dizer assim, mas eu já sou consagrado, então eu não devo participar desse encontro. Aí veja também, padres, se conseguem ter comunhão com a ideia consagra-te. O consagra-te tanto é para acolher ou convidar novas pessoas que precisam encontrar esse caminho seguro e, ao mesmo tempo, esse consagra-te, como o padre já estava falando, as pessoas têm essa entrega total à Virgem Maria, né? Esse caminho perfeito, mas muitas vezes não tem essa vivência. Consagração é entrega, ótimo, confirmado. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a consagração também é uma imitação da Santíssima Virgem. Monfort, ele não fazia as coisas por fazer, ele queria que as pessoas encontrassem o sentido daquele ato. Então, o consagra-te, esse imperativo, esse nome que nós usamos durante tanto tempo, e ao mesmo tempo nós sabemos que outros grupos também, outras instituições também utilizam esse novo nome,
novo porque eu digo que sempre em Deus é tudo novo para uns, mesmo que para outros já esteja sendo utilizado, tem esse sentido, fazer com que as pessoas adiram, tenham uma aderência, tenham uma fidelidade ao chamamento de Deus, mas também uma constância, uma permanência. Então, se para alguns o consagra-te é algo de novo, para outros vai ser uma forma de melhor vivenciar aquela entrega de amor na experiência, na visão, na imitação da Santíssima Virgem. Então, nós trabalhamos a nível local, nós estamos aqui na Casa-Mãe, na Arquidiocese de Natal, né, nosso bispo é Dom João, tivemos outros bispos, eles sempre também estão nos acolhendo, estão interagindo conosco, vendo como é que nós trabalhamos. Ser Nova Comunidade é ser igreja, nós estamos dentro da igreja, na obediência da igreja, mas ao mesmo tempo com esse sentimento de também das bênçãos para que a gente possa ir. E fazendo o Consagra-te Nacional é ter um entendimento que o Consagra-te, esse nome não é nosso, que a consagração não é nossa, mas como é um caminho belo. Um dos versos dos tratados da verdadeira devoção, são tantas edições, lá dizia que é um livro escrito por um santo que tem a bela missão de formar os novos santos de Deus. Então, pode ser que esses santos dos últimos tempos não tenham direito a altar, mas por que não o Padre Francisco ser um santo da igreja? Por que nós não, enquanto leigos, sermos esses novos santos? Que olha para a Santíssima Virgem e entende como ela deve seguir, é aquilo que nós devemos também seguir. Aqueles atos que foram indicados para a Santíssima Virgem, claro, com os dogmas, né, com todos os méritos que ela tem, mas por que não entender que pode haver, sim, uma possessão mariana, padres? A Virgem Maria, quando ela vai se instalar na alma, ela vai fazer cada vez mais que nós possamos resplandecer, e aquela bela canção do Monsenhor Jonas, que a santidade da minha vida possa apressar o Senhor que vem. Então, é nesse entendimento. O Consagra-te Nacional é uma bênção, é uma junção, é um fator de humildade, onde todas as pessoas que trabalham com a consagração devem estar presentes. Por quê? Porque nós temos tanto a aprender. Como vai ser fabuloso escutar cada um de vocês, cada um daqueles que vão lá pregar, canetinha na mão, papelzinho assinando, escrevendo tudo. Por quê? Porque muito das respostas que serão dadas nesse consagre vai permear o entendimento de muitos. Olha, que esse consagre não vai só ser visto e ouvido e sentido por pessoas da nossa oração brasileira. Algo que é lançado no meio social, isso vai. E nós temos que, cada vez mais, envolver outras pessoas. A consagração, ela vai seduzir tantos homens e mulheres que vão desejar, de fato, estarem na imitação. Não só querendo o foco da consagração, das cadeias, mas algo mesmo vivencial. Não só na exterioridade, não só naquilo que as pessoas veem, mas na forma de viver, na forma de agir, na forma de cantar. Afinal de contas, em todos os momentos, nós precisamos manter o estado de consagrados a Jesus ou Maria. Até porque São Luís fala no tratado que a finalidade dessa consagração, claro, é nos fazer santos, mas a finalidade dessa consagração também é preparar os apóstolos dos últimos tempos, aqueles que seriam os instrumentos de Deus para preparar o mundo para a vinda de Jesus. E isso é ganhado, né? Padre Jonas pregava sobre isso. Esse consagra-te é também para preparar a vinda de Jesus. E o senhor que fala tanto das aparições marianas, como é que a gente pode desassociar Nossa Senhora de La Salete a Montfort? Não tem como, né? E ela vai dizer, levanta-se, apóstolo, nos últimos tempos, é chegada a hora. Nós estamos na plenitude dos tempos para o nosso Brasil, para a nossa nação. Eu acredito muito que esses homens e essas mulheres que se entregam à Santíssima Virgem, eles serão novas Marias no mundo. E isso vai ser muito agrado a Deus. Isso muito agrada a Deus. É necessário que a gente tome essa consciência. Para quê? Para que o nosso apostolado possa continuar, mesmo com as nossas dificuldades, sempre continuar, sempre perseverar.
Afinal de contas, nós nos conhecemos, né, por telefone, Padre Francisco Amaral, agora especificamente, quando o senhor ainda era seminarista, a gente já trabalhava com essa consagração, que já fazia essa consagração. Olha que encanto, eu conheço esse livro. Você mandou para mim uma vez, você lembra? Eu era seminarista ainda. Muito Gente, bem. olha só que bonito, como que os nossos caminhos vão se encontrando. Vou levar esse agora para o senhor, fraternidade, viu? Desde 2006. Sim, a Mara já fazia desde 2006 os consagrantes. Quando eu cheguei em Cuiabá em 2010, eu entrei no seminário em 2011, mas em 2010 eu já acompanhava um pouco à distância o trabalho da Mara, e antes de entrar no seminário, durante um ano, eu trabalhei com o Padre Paulo Ricardo no site. Naquela época ele estava começando o site, né? Só que isso aí eu posso falar em público porque o próprio Padre Paulo já falou. Ele naquela época ainda não tinha passado pela experiência mariana dele, sabe? O Padre Paulo Ricardo, aqui em Cuiabá, na época ele nem gostava muito de imagem de Nossa Senhora no seminário, seminarista rezando terço, faltava ainda uma experiência mariana profunda para o Padre Paulo Ricardo. Isso há 15 anos atrás. E eu me lembro que quando eu falava para ele as primeiras vezes da consagração, ele não dava muita atenção, sabe? Vamos falar de Jesus, é Páscoa, não sei o quê. Beleza. Mas eu sempre dizia para ele, só que não esquece de uma coisa. Não existe Jesus encarnado sem a Virgem Maria. Correto? E eu comecei aqui em Cuiabá na época, a gente não tinha ainda campanha nacional de consagração e tal, né? Era um grupinho de 6 pessoas que queriam se consagrar. E a gente rezava demais nas madrugadas, fazia vigília. Nossa, eu acho que 2010 foi o ano que eu mais rezei na vida, né? E uma das palavras que nos veio em profecia, numa das vigílias na madrugada que a gente fazia, no caso na capela do seminário, era a seguinte profecia: daqui de Cuiabá sairá a pomba para todo o Brasil. Era uma profecia, né? Que eu não entendi na época. Só aconteceu o seguinte: quando o Padre Paulo Ricardo fez aniversário, eu dei de presente para ele o tratado. E o Padre Paulo, lendo o tratado e vendo os frutos de Nossa Senhora na vida das pessoas que começaram a se consagrar, ele mudou. E ele também resolveu se consagrar. E aí ele teve a experiência mariana dele. E quando o Padre Paulo Ricardo se consagrou, isso em 2010, ele começou a falar da consagração do site dele, que explodia na época. E muita gente começou a se consagrar pelo Padre Paulo. O Brasil, em grande parte, conheceu a consagração pelo Padre Paulo Ricardo, no sentido de dar visibilidade a ela, né? E aí eu entendi... Dele falando. Eu entendi que uma das missões minha em Cuiabá não era só o seminário sacerdócio, já seria muita coisa, mas era também colocar na mão do Padre Paulo Ricardo o Tratado da Verdadeira Devoção, para que ele tornasse a consagração conhecida em todo o Brasil. E isso aconteceu. E aí, como eu já acompanhava a Mara Maria, que já fazia os consagrates, em 2011 nós fizemos o primeiro consagrate em Cuiabá, na paróquia Cristo Rei. Muita gente acompanhou no Brasil todo. E a partir de então começou a pipocar os consagrates pelo Brasil, né? E as nossas histórias vão se encontrando. E aí o Padre Geso, não sei há quanto tempo, Padre Geso, você chegou no Brasil, em que ano que foi? Porque você é indiano, né? O senhor é indiano. Eu cheguei em pandemia, 2020. Tá, eu queria saber o que o senhor percebeu no Brasil, chegando aí com o trem da consagração dos consagrates andando. O que o senhor percebeu quando chegou no Brasil a respeito da consagração aqui no nosso país? Bem, observando claro, a consagração não começou comigo, né? Porque já a consagração começou, porque sempre os monfortinos já sempre faziam nas paróquias pertinhos e onde estávamos nas paróquias, mas não no número tão grande. Então, observando a realidade brasileira, percebi aspectos positivos. A difusão da espiritualidade mariana tornou-se conhecido
E também São Luís é reconhecido como apóstolo de Maria, né? É algo muito bonito. E você vê todo lado agora, você entra em qualquer site, todo mundo fala da consagração, fala de São Luís, especialmente esses últimos 5 anos que eu estou aqui, e vários grupos, movimentos, seja instituições religiosas, paróquias, padres, irmãs, leigos, todos fazem consagração. E é um chamado muito grande, como que as pessoas estão buscando a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, segundo o método São Luís Maria de Montfort. Isso faz refletir muito também, não? Refletir muito também para nós, como padres monfortinos, e meditamos o que está acontecendo, por que essa sede, essa necessidade, por que estão buscando, o que está acontecendo. Por um lado, é uma alegria porque São Luís, todo santo, é santo da Santa Mãe Igreja. Todo carisma é para a Igreja. É uma alegria. Por um lado, é uma alegria de ver como as pessoas buscam essa consagração. Por outro lado, também uma preocupação muito grande, né? Muito grande. Falando do aspecto positivo, São Luís fala no Tratado 152. Por meio dessa devoção, a alma se une a nosso Senhor de maneira fácil, breve, perfeita e segura. Quatro não, palavras São Luís usa. Maria é o caminho mais fácil, curto, seguro, perfeito. Vê essa necessidade. Por quê? A resposta será, também podemos encontrar no tratado, não? E Maria, no número 3, Maria até agora é desconhecida. Essa é uma das razões por que Jesus Cristo ainda não é conhecido, amado, honrado como deveria ser. Mas chegará um tempo no qual Maria será conhecida, amada, honrada, glorificada como deveria ser. Isso será Jesus Cristo será honrado, amado, glorificado. Isso será uma consequência do conhecimento do reinado de Maria. Não? Então, percebendo a realidade aqui no Brasil, é uma alegria, todo lado. Acho que em Brasil seria uma mentira dizer São Luís não é conhecido. Montfort é muito bem conhecido no Brasil, graças, não, a este livro, como dissemos, não, esse livro é um tesouro. É um tesouro. É interessante quando a gente percebe a história, não? Todo mundo a maioria que fizeram a consagração pela leitura do tratado número 114, que fala, não? Esse livro foi escondido 130 anos, não? Ele Bem fala, escondido. 130 anos. E São Luís fala, não, isso pelo menos sepultarão no silêncio do baú. Mas foi um tempo. Mas quando esse livro for descoberto, publicado, e as pessoas, quando vão ler esse livro, a vida muda. A vida muda. E aí acontecerão grandes coisas que ninguém esperava. Aí vem a consequência de apóstolos nos últimos tempos. Então, voltando a essa pergunta, e minha percepção, por um lado, tanto para mim, para a congregação, é uma alegria muito grande, porque o que está escrito aqui, a profecia de Montfort, está se cumprindo. Por outro lado, também uma preocupação. De repente, eu partilhei com o padre Francisco, quando a gente encontrou na Canção Nova, uma preocupação porque a pessoa busca o que quer, aquilo que quer. Ou, se melhor entendo, não? Por exemplo, só busca, por exemplo, se eu traduzisse nas palavras de Vaticano, do Concílio Vaticano II, uma devoção passageira, uma devoção sentimentalista, uma devoção só quer satisfazer os desejos pessoais, mas não entrar na profundidade dessa consagração. Esse é o grande perigo, não? Por isso São Luís fala, não? Aí a gente podemos entender quando ele fala a partir do número 90 das falsas devoções.
Não? Um lado é uma alegria, sim, o tratado, a consagração está difundido de modo bomba, uma explosão muito grande. Por outro lado, uma visão parcial, reduzida da consagração, também nos pode levar a um extremo. Se é certo a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria, tem como propósito, como São Luís fala no número 111 do tratado, o propósito que São Luís tem através da consagração é formar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e verdadeiro devoto de Nossa Senhora, não? Então, devemos ver essa parte, por um lado, uma alegria, sim, mas também nós não podemos reduzir a consagração só um ato de entrega exterior, mas não entrar no espírito da consagração. A profecia de Montfort já está realizando, porque muitas pessoas estão se consagrando. É uma alegria. Também convido a todos os irmãos também a entrar no espírito da consagração, porque tanto mais uma alma consagra a Jesus, a Maria, tanto mais será Jesus Cristo. Quem passa a consagração a Maria, a Jesus pelas mãos de Maria, se torna automaticamente um verdadeiro discípulo de Jesus e devoto da Santíssima Virgem Maria. Então, devemos fazer esse equilíbrio. Consagração deve mover meu coração. Uma palavra-clave seria conversão radical. Se eu estou aqui, eu conheci a consagração, fiz a minha consagração, a minha vida deve mudar. Aí está a renovação das promessas do batismo. Renunciar ao pecado, crer no amor de Deus. Uma vida radical. Por isso, cada um de nós que estamos aqui, aos irmãos que estão participando, e tantos ao longo desses anos que fizeram a consagração, podemos dizer, minha vida mudou quando eu conheci, eu fiz a consagração. Se não mudar, se não há conversão, então a gente pergunta, o que eu fiz? Será que eu fiz a consagração? Porque São Luís fala isso. A consagração a Jesus pelas mãos de Maria leva a imitar. São Luís coloca, desvirtude de Nossa Senhora. Quem faz a consagração só leva, de repente, para viver práticas exteriores e o coração não mudar, a gente seriamente temos que perguntar, será que eu fiz a consagração como São Luís ensina? Ou, pergunta séria, também uma reflexão. Mas vamos aí, por isso o Congresso, a Consagra-te, vai abrir portas para entender o que é, o que não é. A consagração a Jesus pelas mãos de Maria me leva novamente ao batismo, para viver o compromisso de batismo. Não viver o compromisso do batismo, não buscar a santidade, então a gente pergunta, porque isso, de repente muitos fazem, milhares fazem, mas não vivem o espírito da consagração. Eu acredito, Padre Dias, que numa linha histórica, aliás, essa noite para nós é uma noite de celebração, né? São 20 anos nessa história, nesse combate. Nós vemos que houveram várias fases. Então, primeiro, havia a fase em que a consagração era um pouco desconhecida para a grande maioria das pessoas. Depois veio a fase da explosão, né? A pomba se espalhou pelo Brasil. Depois veio a fase em que a consagração virou modinha. Como todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Consagrar é botar uma correntezinha no braço e não é isso. Né? Nós vamos falar muito sobre isso no Consagra-te, na Canção Nova. E agora eu acho que nós estamos numa quarta fase, que é a fase de formação, de purificação. Nós estamos vivendo um tempo de purificação em todos os sentidos. Então a consagração ela já explodiu, ela já foi modinha e agora é hora de purificar essa movimentação e formar de verdade os consagrados de Nossa Senhora, esses apóstolos dos últimos tempos. E que alegria saber disso,
São Luís diz no tratado: antes de vir o reino de Cristo, virá o reino de Maria, porque é a mãe que prepara o filho. E esse é o triunfo do coração imaculado de Maria, que ela disse em Fátima. Aliás, Mara Maria, eu quero te perguntar uma coisa. Como que você vê, já atuando há 20 anos com a consagração, como que você vê que é a importância desse consagra-te nacional para o atual momento do Brasil? Sabe por quê? Porque quando a gente fala de Vitória de Maria no Brasil, que inclusive é o título dessa live, tem gente que pensa que a gente está falando de política. E como dizia a irmã Maria Raquel do Hesed, na Canção Nova, há uns 10 dias atrás, ela dizia assim: mais importante do que quem vai sentar na cadeira presidencial em 2026, mais importante que isso, é o Brasil estar de joelhos, rezando e consagrado a Nossa Senhora. Mara Maria, qual que é a importância desse consagra-te nacional para o atual momento do Brasil? Mas deixa eu dizer que eu estou aqui louvando ao Senhor por esse encontro. Eu vou fazer como o senhor disse, né, com relação ao Padre Jesus. Eu sabia, falava sobre os Monfortinos, mas nunca tinha chegado tão próximo. Que graça vai ser! Como nós já estamos desejosos que chegue esse dia para que a gente possa cada vez mais interagir. Veja só, Padre, eu acho que todos os atos que são feitos, eles têm uma sentença. Fazemos parte, não é, da nossa história histórica do Brasil, de um reino de Portugal. De um reino de Portugal que consagrou a Santíssima Virgem, a Imaculada Conceição, sem nem ainda ser dogma. Então, a Santíssima Virgem, como uma mãe, como uma boa dona de casa, ela cuida de tudo aquilo que é dela. Então, nós não podemos nunca esquecer do amor que uma mulher tem para com aquilo ou com aqueles que lhe foram entregues. Então, se nossa porção, se nossa nação foi entregue à Santíssima Virgem, ela vai cuidar, porque aquilo foi um caráter que foi concedido a ela para ela cada vez mais tornar agradável a Deus. Então, eu percebo muito que a consagração no nosso Brasil vai ser um efeito grande. Quando nós nos consagramos, nós entregamos todos os nossos valores, não é isso, padres? Espirituais. Então, se tudo é entregue à Virgem Maria, ela vai ter um capital de graça muito maior para cuidar de todos aqueles. Afinal de contas, todos os esforços do padre Paulo Ricardo, se ele é um consagrado, não é só dele, é dela, e sendo dela, é de tantos outros, ou então, a gente pode dizer que nós vamos estar vivenciando nesse consagrate nacional a comunhão dos santos. Verdadeiramente, eu acredito, não é, que por estarmos ali enquanto igreja militante, o céu vai estar presente, e eu percebo quantas almas serão libertas do purgatório, porque aqueles seus entes vão estar clamando pelos seus, né, antepassados. Então vai ser uma graça muito grande essa comunhão dos santos. Né? Deus seja louvado por tudo aquilo que vai existir, mas perceba também, se nós entregamos tudo à Santíssima Virgem e tudo passa a ser dela, no momento que ela vai nos formar, porque a consagração eu vejo muito que não é só o meu ato de entrega, mas é o ato de entrega da Virgem Maria a cada um dos seus consagrados, é ela que vai nos formar, é ela que vai nos firmar, é ela que vai nos organizar. Então, nosso desejo de viver a graça de Deus é muito alto. Eu desejo, eu sofro quando eu saio da graça, e eu busco os sacramentos para voltar ao estado da graça. Agora perceba, se no Brasil existe esse número cada vez crescente de consagrados que não estejam vivendo só na superficialidade, mas dessa entrega total, o nosso valor meritório, o nosso valor impetratório, o nosso valor de pedir aumenta muito mais. Então, certamente, se o Brasil, não na questão política, mas ao mesmo tempo política, porque nosso Deus é o nosso rei, é o nosso governador, e nós temos cada vez mais de nos entregar a ele, se nós clamarmos e pedirmos pela nossa nação, Deus não vai atender? Deus não vai ter misericórdia daquele povo que se encontra clamando por ele? Então, eu percebo que um país consagrado, uma nação consagrada,
o resultado é outro, sim. Nós temos aí a princesa Isabel, que tanto se colocou, fez a consagração Monfortina, não fez a consagração, mas a vivência dela era de uma escrava de amor, tanto é que preferiu abdicar do seu governo para que justamente o Deus estivesse no governo, e Nossa Senhora Aparecida fosse cada vez mais honrada. E eu digo isso porque quando as pessoas colocam, mas a libertação dos escravos, não foi isso que a Santíssima Virgem faz? Não é isso que a Virgem Maria faz com cada um dos consagrados que desejam viver um estado de santidade, abdicar de toda a escravidão do pecado, das desavenças que existem? Então, se Nossa Senhora liberta, se a princesa Isabel liberta, se nós nos colocamos cada vez mais a levar a palavra, se cada vez mais estamos levando e propagando a consagração, não é libertação. Interessante que uma vez nós fomos falar de escravidão e a pessoa fez, mas para ser escravo eu não quero, não. Mas quantos escravos do mundo estão aí, perdendo suas vidas, literalmente descendo o inferno, porque não querem ser escravos de amor? Então eu percebo uma grande graça, e cada vez mais que um homem e uma mulher é consagrado, mais desejo vai ter de estar correto. Eu vejo que a conversão para um homem e uma mulher que se faz a consagração, ela vai ser benefício para todos os outros, por todos os outros. O homem, um esposo consagrado, vai criar seus filhos na graça. Uma mulher consagrada vai ajudar seu esposo. E isso, a nível de sociedade, o bem que os consagrados fazem é muito grande. Então, se nossa nação brasileira tem esse entendimento de fazer essa entrega, os governantes serão outros. Os advogados serão os outros. Os médicos serão outros. Se todos se colocam à disposição de servir, os padres serão outros. Os padres serão outros. E nós precisamos justamente dessa porção. Para quê? Para que Jesus realmente possa governar. Fazer a consagração é alicerçar o reinado da Virgem Maria para que venha o reino de Jesus. É esse o entendimento que nós temos. Meu esposo não está podendo estar aqui hoje, mas ele também tem esse entendimento, ele está levando cada vez mais as pessoas. Meu esposo é cardiologista, então, muitas vezes ele vai passar uma receitinha lá, e as pessoas vão comprar o remédio caro, né? Muitas vezes vão fazer aquela dieta, vão fazer aquilo que aquele homem orienta. E por que nós não podemos passar de receita tratado da verdadeira devoção nas pessoas? Que efeito, que cura, que manifestação do Espírito vai ser no Brasil que acolha as palavras, os ensinamentos de São Luís Maria Grião de Montfort? Eu percebo muitas graças. Muita gente estranha o termo santa escravidão de amor, que é uma das formas que São Luís usa para falar da consagração aqui no tratado, mas qual que é a raiz desse termo? É a resposta da Virgem Maria o anjo. Eis aqui a escrava do Senhor. A maioria das nossas traduções, inclusive litúrgicas, traduz a palavra como serva, né? Eis aqui a serva do Senhor. Mas São Luís mostra no tratado que se nós formos ser literais naquilo que a Virgem Maria falou, inclusive pelo contexto do tempo, né? Lá naquela época não existia servos, como depois passou a existir. Existia escravos. Então, literalmente, a tradução mais literal, que às vezes assusta algumas pessoas por não compreenderem bem isso que eu estou falando agora, é: eis aqui a escrava do Senhor. E qual que é a diferença entre o servo e o escravo? Vamos colocar aqui na nossa realidade, né? O escravo e o funcionário. Bom, o funcionário tem direitos, né? Tem direito a férias, a salário, a horas livres, a vale transporte, a vale alimentação, dependendo de onde ele trabalhe, né? O escravo não. O escravo não tem direitos. O escravo depende totalmente do seu senhor. E a Virgem Maria, imagina o coração dela, coração apaixonado por Deus. Ela não queria se entregar a Deus com direito a férias, ela não queria tirar férias de Deus, ela não queria, né, se entregar a Deus pela metade, ela não queria se entregar a Deus para receber salário, recompensa, não. Ela queria se entregar totalmente a Deus, por quê? Por amor. O coração imaculado de Maria, totalmente apaixonado pelo Senhor. Por isso ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, toda tua, Senhor. E nessa consagração, nós queremos imitar
Não uma escravidão no sentido negativo da palavra, como é o caso da nossa história, né? Mas uma consagração no sentido de um coração que quer se entregar totalmente, um coração apaixonado. E por isso nós falamos de santa escravidão de amor, que é essa consagração. Padre Geso, para a gente fechar o nosso conteúdo, eu não quero perguntar agora por quê. Eu quero perguntar para quê? Para que São Luís nos deixou essa consagração? Bem, o porquê e para quê não pode ser assim. Para quê? São Luís deixa claro, para que venha o reino de Jesus, venha o reino de Maria. Isso não. Primeiro. Segundo, por que o reino de Maria deve vir? Deus, tendo começado a maior obra por Maria, quis acabar por meio de Maria. Pode ser, não, teologicamente um pouco, se não entendemos bem, um conflito, né? Como é que Deus quis começar com Maria? Historicamente, quando Deus quis realizar a obra da salvação, ele faz por meio de Maria. Por isso, o número 1 do tratado deixa claríssimo. Pela Santíssima Virgem Maria, Jesus Cristo veio a este mundo e por meio dela deve reinar no mundo. Então, como vai chegar o reino de Maria? Para que aconteça o reino de Jesus. Não? Então, através dessa consagração, nós livremente entregamos. Não, isso é algo muito claro. A consagração não estamos obrigados. Não estamos obrigados, não? Como Maria, livremente queremos. Quando alguém entrega livremente, assume todas as consequências. Essa não, Maria diz: eis-me aqui, é uma entrega livre, voluntária, total. Não? Então, para quê? Montfort queria que todos entregássemos a Maria para que ela entregasse a Jesus. Eu diria, a consagração não é uma cerimônia. A consagração deve ser um estilo de vida. Para todo batizado, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria deve ser um estilo de vida. E nessa época que estamos vivendo, uma época de crises, ultimamente estamos conversando muito sobre, pensando também agora, ultimamente, alguns artigos que a gente vai lendo, também a gente vê, estamos vivendo uma crise, não é crise política, não é crise econômica, não é crise tecnológica, estamos vivendo crise de identidade. A gente não sabe quem somos mais. A gente não sabe para que vivemos. A gente não sabe para onde a gente está indo. A gente esqueceu totalmente quem nos tornamos pelo batismo. E qualquer coisa, situação acontece, a gente estoura. Então, para descobrir a sua verdadeira identidade como batizado, melhor caminho, melhor meio, eu diria assim, nas palavras de São Luís, o caminho mais fácil, curto, seguro, perfeito, para redescobrir a sua identidade como batizado, como cristão, como discípulo de Jesus. Melhor caminho seria a consagração total de Jesus. Se você que está vivendo uma crise de identidade, entra no espírito de Montfort para fazer a consagração. Quem faça a consagração já tem esse conhecimento. Por isso, o processo, a etapa da consagração, Montfort é tão pedagogo, colocou desprendimento do espírito do mundo, conhecimento de si. Aí está conhecendo a sua identidade, conhecimento de si, conhecimento de Maria e conhecimento de Jesus Cristo. Onde estou no mundo, devemos conhecer este mundo. Estamos no mundo, nós somos do mundo. Conhecimento de si,
essa consagração permite não apenas conhecer nome. Que isso? Hoje a gente pergunta, quem é você? A gente sempre passa a pergunta na formação, quem é você? Eu sou fulano. Quem mais? Eu sou filho de. Quem mais? Eu sou esposo de. Quem mais? Eu sou filho, eu sou pai de. E quem mais? A gente se perde, a gente não sabe. Mas o batismo nos deu identidade. Sou filho de Deus, sou filho no filho. Eu sou pessoa, tenho dignidade. Eu tenho uma comunidade, é minha igreja, minha mãe me acolhe. Eu tenho uma mãe, a Virgem Maria. Ela me leva a Jesus. Conhecimento. Quanto Deus ama. A gente diz, eu não sou amado. Mas o batismo nos diz, somos amados de Deus. Somos amados, somos filhos no Filho. Então, se agora mais que nunca, eu creio, mais do que nunca, hoje estamos precisando mais essa consagração para redescobrir a nossa identidade como filho de Deus, como pode filho dizer, de né? Deus. Sim, Restauração da imagem e semelhança de Deus. É restauração da nossa imagem, identidade. Nossa imagem está destruída por tantas coisas. Não? Por isso a gente não tem tantas danificada. Então precisamos, não? Pode ser a consagração de Jesus pelas mãos de Maria, feito como São Luís ensina, pode ser o melhor caminho para a gente também, não? Entrar no espírito. A consagração é trinitária, cristocêntrica, batismal, mariana e apostólica. Apostólica, porque Deus quer formar os apóstolos dos últimos tempos, que vão ao mundo para combater o mundo, para levar o amor de Jesus ao amor de Maria, né? Então, e olha que lindo, para isso. E a gente ainda pode dizer que ainda vai ser eucarística, porque o consagro vai acontecer justamente no sábado, não é? Que o título da dedicação vai ser Nossa Senhora Mãe da Eucaristia. E ainda, não sei, eu estou percebendo, não é por acaso esse primeiro congresso acontece primeira semana da Quaresma. Justo a gente recebe quarta-feira cinza, a gente está chegando lá, e a consagração a Jesus pelas mãos de Maria não é outra coisa, é renovação das promessas do batismo. Se Deus quiser, no dia 22, na Santa Missa, vamos fazer a renovação e a consagração, e melhor maneira também para iniciar a Quaresma, tomando consciência de nosso ser de Jesus Cristo. E eu acho, pessoalmente, vamos rezando, colocando também, convidando todos, também vamos preparando nossos corações para que esse congresso também permita quem vá com vontade, que vá com o coração disposto, aberto, para que esse congresso, de fato, possa trazer mudança na vida pessoal, conversão, para que os corações possam voltar ao coração de Jesus e ao coração de Maria. Gente. Eu acho que uma coisa que a gente também pode alertar, padre, é que as pessoas que forem fazer e participarem, levem suas cartas, mesmo que não tenham feito os exercícios espirituais agora, pelo menos aqui o que a gente recomenda, uma vez no ano, que a gente faça a preparação com os exercícios espirituais. Mas se tem uma celebração e está havendo alguém fazendo a leitura da carta, sempre leia a minha também. Então, mesmo quem não fez as preparações, levem a sua carta de consagração, que possamos vivenciar esse momento de graça. O campo, Canção Nova, vai estar uma irradiação de muitos favores de Deus, de muitos dons, muitas graças serão derramadas. Então, que nós estejamos lá com o nosso documento, com a nossa cartinha. E já estamos quase encerrando, mas o gosto de que chegue esse consagre, ele é real. Está pairando nos nossos corações. Olha só quem vai estar com a gente durante esses 3 dias. Consagra-te na Canção Nova, dia 20 a 22 de fevereiro. Daqui 10 dias, né? Olha só quem vai estar com a gente. O Locus Mariológicos, professor Daniel Afonso e Caroline Muniz, né, que são muito conhecidos do Instagram. O irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed, vai estar com a gente. A Áurea Maria vai estar com a gente. O César Mariano vai estar com a gente.
Padre Reginaldo Manzotti vai estar com a gente, e todos nós que estamos aqui nessa live, vamos estar lá pregando, rezando, partilhando. O congresso, então, começa na sexta-feira, dia 20 de fevereiro, às 16 horas, em que eu vou estar presidindo a Santa Missa, né? E depois a gente continua no sábado, no domingo. Vai ter show do Padre Reginaldo Manzotti, da Adriana Arides, né? Vai ter presença da Eliana Ribeiro, presença da Simone Marqueto. Não sei se vai estar pregando também. Acho que vai, né, Mara? Vai estar com a gente também. Vão existir vários momentos, então ela vai estar também nessa função, né? Direcionando alguns momentos. Isso, oração do Rosário. Gente, vai estar bom demais, vai ser um momento profético para a nossa nação. Participe, vai para a Canção Nova se você pode. Se você não pode, acompanhe de graça, de casa, né? Mas divulgue. Momento profético da nossa nação. Primeiro consagra-te nacional. Que se levantem os apóstolos dos últimos tempos. Que se levante a geração. Façam que todo mundo levasse tratado para o Congresso. Quem ainda não tem o tratado, já vai adquirindo, então adquire lá, né? Ó, eu quero mostrar também aqui, eu quero que vocês falem também para o pessoal conhecer o apostolado de vocês. Eu quero mostrar os livros marianos que eu escrevi pela Canção Nova. Olha só, escrevi um livro chamado Sou Todo Teu Maria, que é para começar a caminhada em direção à consagração, para ajudar na consagração, ou para quem já é consagrado, viver melhor a sua consagração. Esse livro aqui, Sou Todo Teu Maria, não substitui o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Às vezes o pessoal pergunta, padre, é mais fininho o seu livro. Se eu ler o seu livro, eu não preciso ler o tratado, precisa. O meu livro, Sou Todo Teu Maria, vai ajudar a entender o tratado. Mas para se consagrar, tem que ler o tratado, fazer a preparação, tá bom? Então, Sou Todo Teu Maria, você pode adquirir no link aqui na descrição, né? Ou então no loja.cançãonova.com. Escrevemos também pela editora Canção Nova, junto com a Sara Sabará do Canção Nova Kids, o Tratado da Verdadeira Devoção para as crianças de 7 a 12 anos também poder se consagrar, hein? Você pode adquirir também no link aqui embaixo na descrição, Segredos da Virgem Maria, onde eu falo de Nossa Senhora no Antigo e no Novo Testamento e também das aparições marianas principais da história da Igreja. Eu publiquei também pela Canção Nova A Hora de Maria, onde eu falo desse triunfo do coração imaculado, esse reino de Maria que vem para preparar a vinda de Jesus. E o último lançamento desse ano de 2025, Aparições Marianas no Brasil, em que eu falo das principais aparições marianas na nossa nação. Não entro aqui nos casos polêmicos, mas falo daquelas que foram bem acolhidas pela igreja local aqui no Brasil, né? Você pode adquirir esses livros aqui embaixo na descrição, ou então, mais fácil ainda, segue Padre Francisco Amaral no canal do YouTube e também segue Padre Francisco Amaral no Instagram. Lá você vai ter o link na bio, você pode adquirir todos os livros. No Instagram, inclusive, toda semana eu costumo abrir caixinha de pergunta para a gente se comunicar, né? Não consigo responder tudo, mas grande parte eu consigo. Então segue aí, Padre Francisco Amaral, no YouTube e no Instagram. Padre Jesus, o que o senhor tem para nós aí? Fala do seu apostolado, como é que a pessoa pode seguir nas mídias sociais, assim por diante. Bem, eu quero também, de repente... Não, obrigado, padre. Obrigado. De repente, muitos não conhecem que existe obras completas de São Luís Maria de Montfort. Foi publicado pela primeira vez em 2000, não? Tem 3 anos que publicamos. Olha o tamanho. Parece outra Bíblia. Aqui nós temos todas as obras de Montfort. Amor da Sabedoria Eterna, livro principal, menos conhecido. O tratado não é livro principal para São Luís. O livro principal é Amor da Sabedoria Eterna, Segredo de Maria, Segredo do Santíssimo Rosário, Tratado da Verdadeira Devoção, Cânticos, Oração. Então, tudo está aqui. Então, seguramente, levarei algumas cópias, quem gostaria também, porque a espiritualidade monfortina
entende quando a gente conhece, tem uma visão em conjunto dos escritos de Montfort. Então, esperamos aí, então, que seguir, acompanhar a gente também no Instagram, Missionários Montfortinos Brasil, não? Sempre há todo relacionado à espiritualidade montfortina, sempre todo dia é postagem da consagração sobre a espiritualidade, e também, como é colocado aí, pode acompanhar no Instagram pessoal e também institucional. Tá? Sempre estamos também acompanhando, se Deus quiser, também estaremos juntos lá nesse congresso. Mara Maria, o que você tem aí, o que a comunidade tem para nos ajudar nesse caminho de consagração? Muita gratidão a todos aqueles que fizeram a consagração, né? Só existimos porque existem aquelas pessoas que nos buscaram para que tivesse um melhor entendimento do que é essa vida. Então, ao longo desses anos, a gente foi vendo as dificuldades, as necessidades, né, aquilo que precisava ser mais fortalecido, e como o senhor mesmo coloca, nada substitui o tratado, mas o tratado também precisa de alguns auxílios, já que no FOR coloca como devem ser as semanas, mas não diz como vai ser o cenário dos exercícios espirituais. Então, nós estamos no nosso 8º livro, todos voltados aos exercícios espirituais. Por exemplo, espiritualidade mariana na vida dos santos, que é esse que o senhor tem aí. Venha a nós o vosso reino, é um livro mais voltado à escatologia, mas dos exercícios também espirituais. Que o rei se encante com vossa beleza. E por último, agora que nós lançamos agora esse ano, né, justamente, olha, padre, o senhor vai gostar desse aqui também. Nós estamos atrelando a espiritualidade montfortina à vivência de Santa Teresinha, a vivência da consagração na pequena via. Como é que as pessoas podem vivenciar essa entrega de amor, voltados cada vez mais, não é, a essa... Porque as pessoas, quando pensam em consagração, só não falam, não, existem várias consagrações. Existem várias formas, mas ao mesmo tempo, agora funilar. Como essas perspectivas todas dentro da entrega total a Montfort. Então, é esse também o tópico que nós vamos falar. As pessoas que também quiserem nossos livros podem adquirir através do nosso Instagram, Mara Maria FDMD, ou pelo próprio Instagram também da Fraternidade. E nós vamos nos reencontrar. Vamos encontrar tantos consagrados, daqui de Natal está indo algumas pessoas. Eu acho que é esse o sentimento, Padre Francisco Amaral. Somos o único povo. Para que a consagração? Porque as pessoas podem e devem encontrar a Santíssima Virgem nesses últimos tempos, para que nós não nos percamos. As ciladas, as insídias de Satanás estão cada vez mais fortes. Então, eu acredito que é muita misericórdia de Deus quando diz que para a segunda vinda seja preparado o reinado da Virgem Maria. É compaixão. É piedade que Deus tem da minha alma, da alma de cada um de nós, que com Nossa Senhora nós vamos estar mais fortes para renunciarmos tantas tentações. Se a apostasia vai chegar mais forte do que já é, então a gente precisa estar preparado. Por isso que é tão importante a formação nesse momento. Nós precisamos identificar o que é certo, o que é errado, a voz de quem nós precisamos escutar, porque serão muitas falas, serão muitos devaneios. E aí a gente coletivamente precisa estarmos unidos. Os daqui, os de lá, os de acolá, mas nesse entendimento, somos irmãos. E não podemos esquecer uma frase de Montfort. Nos últimos tempos, a Virgem Maria vai brilhar em graça e força e misericórdia, para acolher todos aqueles. O consagro nacional, Canção Nova, é um abre-portas para que essa história venha se tornando realidade. Então nós temos um encontro marcado, Canção Nova, dia 20 a 22 de fevereiro. Eu quero ver você lá. Nós vamos encerrar essa live e eu e o Padre Jesus vamos ministrar junto essa bênção e já consagrando desde agora esse congresso, consagra-te ao coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos abençoar juntos, Padre Jesus, pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, São Luís Maria Guimond de Montfort, São João Paulo II, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Padre Pio de Petreutina, todos os santos consagrados, a lista imensa. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a Canção Nova! Agradecer a Canção Nova por nos acolher. Obrigado, Canção Nova. Obrigado, Padre Francisco. Obrigado, Adailton, pela iniciativa dessa live, viu? Foi uma inspiração do coração de Maria. Deus abençoe, Adailton. E todos aqueles que ficaram até agora conosco. Valeu, Padre. Obrigado. Gratidão. Estamos juntos. Salve Maria Imaculada. Palavra aí para nós, Adailton. Faltou você. Em nome da Canção Nova, quero agradecer a todos que participaram aqui no Instagram e no YouTube. Alegria. A Canção Nova é o Berço Carisma, a Casa de Maria, com o nosso nome, né? No estatuto é Canção Nova Casa de Maria. Sejam bem-vindos sempre e até o nosso evento Consagra-te.